Bem-vindo a Histórias Extraordinárias. Antes de começarmos, preciso fazer aquela pergunta novamente. Você já teve alguma experiência paranormal? Se sim, por favor, deixe pelo menos um simples sim ou não nos comentários abaixo. Ou, se você tiver uma história detalhada que gostaria de compartilhar e ver destacada em um episódio futuro, pode encontrar meu e-mail na descrição abaixo. Certo? Chega de conversa. Pegue uma bebida quente, apague as luzes e fique confortável. É hora de mergulhar novamente no mundo do inexplicável. Esta é uma história que marcou profundamente minha infância e que até hoje não consigo explicar. Sempre gostei de assistir a vídeos como os que você produz, então decidi compartilhar uma experiência pessoal que me deixou intrigado. Sou uma pessoa cética, mas o que vou contar me confunde até hoje. Eu tinha cerca de 10 anos e estava no ensino fundamental. Como em muitos outros sábados, meu melhor amigo, que vou chamar de Lucas, veio passar o dia na minha casa. Nós dois sempre fomos muito atentos ao que acontecia ao nosso redor. E se algo estranho acontecia, comentávamos imediatamente. Naquela época, minha irmã mais nova tinha uma boneca realista de bebê, dessas que andam de 4 sozinhas quando colocamos pilhas. Eu nunca liguei muito para ela, mas achava interessante o fato de que piscava os olhos quando inclinada de um certo jeito. Certo dia, ao entrarmos na sala de brinquedos da minha casa, encontramos a boneca bem no centro da sala. Na hora, não demos muita atenção, embora eu tenha achado curioso, pois minha irmã não brincava com aquela boneca havia anos. Peguei a boneca e, brincando, joguei-a contra a parede para que caísse dentro da caixa de brinquedos. Em seguida, Lucas sugeriu que fôssemos brincar fora de casa, como fazíamos com frequência. Quando voltamos para dentro, tudo parecia normal, até chegarmos ao corredor que levava à sala de brinquedos. Lucas parou paralisado, olhando fixamente para algo. Segui o olhar dele e vi a boneca eletrônica engatinhando em linha reta na nossa direção. Apesar de essa ser sua função, ela parecia cambalear, como se estivesse desgastada. Nós dois tivemos a mesma ideia na hora. Devia ser minha irmã brincando com a boneca. Quando pegamos a boneca, ela emitiu um som de choro, ativado por pressão. Chamamos minha irmã, mas ela não respondeu. Procuramos por ela e a encontramos dormindo profundamente, sem ter sequer saído do quarto aquele dia. Minha família não era do tipo que pregava esse tipo de pegadinha, especialmente com algo assustador como bonecas. Lucas e eu ficamos inquietos, mas decidimos enterrar a boneca sob uma pilha de brinquedos na sala e esquecer o assunto. Algumas semanas se passaram sem nenhum incidente. Até que, durante um almoço de sábado, algo surreal aconteceu. Estávamos à mesa, com Lucas sentado de frente para mim, e atrás de mim ficava a sala de estar, onde havia sofás e 2 estantes altas de livros. Enquanto conversávamos, Lucas de repente cuspiu o refrigerante que estava bebendo e ficou branco como papel. — O que foi? Perguntei confuso. Ele apenas apontou para trás de mim. Quando me virei, meu coração quase parou. A boneca estava em cima de uma das estantes altas, nos encarando. O problema? Nem eu, nem Lucas conseguíamos alcançar o topo daquela estante, que era quase 2 vezes a nossa altura. Corremos até minha mãe, que estava no quintal, e perguntamos se ela havia colocado a boneca ali. Para nosso horror, ela perguntou de que boneca estávamos falando. Naquele momento, o medo tomou conta. Convencemos minha mãe a pegar a boneca para nós, e assim que conseguimos, levamos o brinquedo diretamente para o lixo, na área afastada da fazenda onde morávamos. Achamos que tudo havia terminado. Durante algumas semanas, a vida voltou ao normal, até que, em uma manhã de domingo, acordei e percebi que Lucas não estava no quarto onde dormíamos. Levantei e fui até a cozinha, que tinha uma porta de vidro com vista para a varanda. Ali, no meio do caminho de pedras que levava à porta, estava a boneca.
Ela estava posicionada como se estivesse engatinhando, mas com o rosto virado para o chão. Corri para contar tudo à minha mãe. Ela sempre foi uma mulher religiosa e não tinha medo de quase nada, mas tinha uma certa aversão inexplicável por bonecas. Sem hesitar, ela saiu, pegou a boneca e disse que resolveria o problema. Mais tarde, perguntei o que ela havia feito. Ela respondeu que esperou a boneca secar, pois estava encharcada de chuva. Depois a queimou e jogou os restos no lixo. Desde então, nunca mais tivemos problemas. Mas até hoje, fico intrigado com o que aconteceu. Nenhuma explicação parece fazer sentido. Se você gosta de histórias paranormais, estranhas e inexplicáveis, junte-se à nossa comunidade. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações para não perder os próximos episódios. E se você curtiu essa história, deixe seu like para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Comecei a trabalhar em um novo emprego graças ao meu melhor amigo, que me ajudou a conseguir a vaga. No entanto, ele não me contou nada sobre o que aconteceria por lá. Trabalhamos no turno da noite, 3 dias por semana, fazendo entregas e com cerca de 6 pessoas na equipe. Nos outros dias, éramos apenas 3, ou até mesmo um único trabalhador em turnos mais tranquilos. A loja onde eu trabalhava tinha 16 corredores, sendo que os corredores 14 a 16 ficavam mais no fundo. No meu primeiro dia, que coincidia com uma entrega, fui designado para os corredores 8 e 9, que eram mais tranquilos e mais fáceis para quem estava começando. Havia uma pessoa trabalhando no corredor 10, bem ao meu lado. Durante o meu trabalho, vi pelo canto do olho uma sombra ou uma figura escura se movendo rapidamente. Achei estranho, pois a direção para onde ela foi era um beco sem saída, onde não havia nada. Inicialmente achei que fosse o outro trabalhador, já que ele estava vestido de preto. Quando terminei o que estava fazendo, fui até o corredor 10 e o vi sentado no chão, mexendo nas prateleiras. Perguntei se ele havia passado por ali recentemente, e ele me respondeu que não. Fui até o corredor 2, onde meu amigo estava, e compartilhei o que havia visto. Ele me contou que também tinha visto as sombras, mas não quis me avisar antes, para que eu mesmo passasse por aquilo. Ele me explicou que frequentemente via essas sombras, mas elas desapareciam sempre que ele tentava olhar diretamente. Alguns meses depois, novas pessoas começaram a trabalhar na loja, e elas também começaram a ver as sombras se movendo. Elas vinham até nós, contando suas experiências, mas nunca compartilhávamos nada antes para não colocar ideias na cabeça delas. Uma noite, eu e um colega de trabalho estávamos sozinhos. Meu amigo estava de folga, e por volta das 6 da manhã já tínhamos terminado nossas tarefas. Fomos até a frente da loja, nos preparando para abrir e passar o turno para o pessoal. Da manhã, estávamos conversando sobre as coisas estranhas que já havíamos presenciado, as sombras, os passos, os barulhos incomuns, quando, de repente, ouvimos um som alto, como se algo de plástico tivesse sido jogado. Um pão de forma voou de uma prateleira a alguns metros de nós. Olhamos um para o outro, sem acreditar no que havíamos acabado de ver. Colocamos o pão de volta na prateleira e tentamos recriar a situação para ver como ele poderia ter caído. Batemos na prateleira, batemos no chão, mas nada aconteceu. Só quando batemos de leve no pão, o som foi idêntico ao que ouvimos antes. O pão foi lançado com muita força para fora da prateleira. Depois, a maçaneta da porta do escritório atrás de nós começou a chacoalhar muito rápido, sem explicação. Ficamos paralisados de incredulidade. Isso durou apenas alguns segundos, até que ouvimos a porta da frente se abrir. Era o gerente da manhã, que havia chegado. Em outra ocasião, pouco antes da meia-noite, uma caixa se aproximou apressada de mim e perguntou se eu estava batendo na porta do banheiro. Eu disse que não, já que ela vinha daquela direção e eu estava indo para lá. Então, era impossível. Ela perguntou onde estava o outro trabalhador.
e eu expliquei que ele estava no corredor 16, lá no fundo, e meu amigo estava no escritório, de onde eu acabara de sair. Ela passou rapidamente, e da próxima vez que a vi, ela estava batendo o ponto e saiu correndo. Mais tarde, meu amigo me contou que ela pediu para ver a gravação da câmera perto do banheiro, de cerca de 10 minutos antes. Ele, como gerente do turno da noite, tinha acesso ao sistema e foi verificar. O que ele viu na gravação me deixou arrepiado. Ela entrou no banheiro e, de repente, a tela cortou para estática por cerca de 1 minuto. A imagem só voltou quando ela estava saindo, apressada. Esse minuto de estática foi exatamente o tempo que ela disse ter ouvido 3 batidas fortes na porta do banheiro. Em outra noite, estávamos com problemas de energia. Então, as luzes da loja estavam bem fracas, nada como o normal. Naquela noite, éramos 3 a trabalhar. Eu estava no corredor 16, um lugar que sempre evitei por causa da iluminação ruim e da sensação estranha que aquele canto da loja passava. Por volta das 2 horas da manhã, meu amigo veio me chamar para almoçarmos juntos, como sempre fazíamos nesse horário. Estávamos conversando enquanto eu terminava de arrumar as coisas, quando bem ao nosso lado, no corredor 15, ouvimos barulhos seguidos de um rosnado. Até hoje, fico arrepiado só de lembrar. Ficamos congelados sem saber o que fazer e saímos correndo. Passamos por nosso outro colega, que perguntou o que havia acontecido. Contamos a ele o que passamos, e ele disse que mais cedo naquela noite, enquanto pegava suas coisas para trabalhar no corredor 12, ele sentiu algo empurrá-lo e ouviu uma risada. Ele não nos contou isso antes porque achava que não acreditaríamos, assim como nós não queríamos contar nossas experiências. Fomos até o escritório ver as câmeras do corredor 15, e o que vimos foi aterrorizante. Contra as prateleiras, vimos uma sombra que parecia rastejar de lado, como o Homem-Aranha, nas paredes do corredor. Passamos o resto da noite juntos, ajudando uns aos outros nas tarefas. Uma última experiência aconteceu uma noite, quando estávamos no porão guardando coisas. A escada que levava ao porão era velha e fazia muito barulho, então qualquer um que descesse poderia ser ouvido. Éramos os únicos na loja, quando de repente nosso colega pediu silêncio e apontou para a direção da escada. Ele estava mais perto dela do que nós. Todos ficamos em silêncio e ouvimos. Eram passos pesados, como se alguém estivesse descendo com botas lentamente. Ficamos assustados, trocando olhares, enquanto os passos se aproximavam. Eles pararam bem antes de chegarem ao último degrau, onde poderíamos ver quem estava ali. Nós 3 fomos até lá, espiamos pela curva, mas não havia ninguém. Não trabalho mais na loja, e de acordo com pessoas que ainda trabalham lá, o turno da noite foi encerrado. Ninguém queria trabalhar nesse turno depois de tudo o que aconteceu. Ao longo da minha vida, acumulei muitas histórias dos apartamentos em que vivi, mas essa se destaca. Minha avó tinha um dom especial para nos alertar quando algo ruim estava para acontecer. Ela costumava contar histórias de fantasmas envolvendo membros da família. Embora eu as achasse divertidas, sempre fui cética, mas ouvia por respeito. Quando nos mudamos para um apartamento maior, que pertencia ao meu tio, um evento estranho marcou nossa chegada. Eu e minha avó estávamos descarregando suas sacolas de lã quando ela parou repentinamente com uma expressão inquieta. Perguntei se ela estava bem, e ela respondeu que havia algo no prédio que não queria nossa presença ali. Como cética, apenas brinquei. Já é tarde demais agora. Mas me arrependi disso mais tarde. Era perto do Natal de 1996. Na sala da minha mãe, quem se sentava no sofá tinha visão direta para a cozinha. Naquela noite, minha mãe assistia em preto e branco a sua versão favorita de A Felicidade Não Se Compra. Entediada, eu mal prestava atenção quando, pelo canto do olho, vi algo passar rapidamente pela porta da cozinha.
Tentei ignorar, mas, segundos depois, algo passou novamente. Desta vez, decidi não olhar, mas como em um filme de terror, a curiosidade venceu. Na porta da cozinha, vi a silhueta de um homem. Ele era como uma sombra, sem rosto ou características. Fiquei paralisada, encarando-o por alguns minutos que pareceram uma eternidade. Meu irmão, percebendo minha expressão, perguntou o que eu havia visto. Ele foi até a cozinha com o nosso cachorro, que começou a rosnar profundamente, algo que nunca fazia. De repente, o cão deu um ganido de dor e correu para se esconder debaixo do sofá. Nunca descobri o que era aquela entidade, mas nos mudamos uma semana depois. Anos depois, passei de carro por aquele prédio que estava sendo reformado. Tudo o que pude pensar foi: será que ele ainda visita aquele lugar? Essa experiência transformou-me em uma verdadeira crente no sobrenatural. Quando minha família se mudou para a casa onde cresci, eu tinha apenas 2 anos e minha irmã mais velha, 5. A casa era uma construção do final dos anos 1800, com paredes de pedra grossas, típicas da Alemanha rural. Infelizmente, não sabemos muito sobre os antigos proprietários, apenas sobre as pessoas que venderam o imóvel para meus pais. Eu era cético sobre o sobrenatural, pois nunca havia presenciado nada estranho durante a infância. Mas minha irmã teve sua primeira experiência paranormal ainda criança. Era um dia quente de verão, por volta de dezembro ou janeiro. Estávamos brincando no jardim, que tinha grandes pilhas de lenha para secar. Cada pilha tinha cerca de 2 metros de altura e 5 metros de comprimento. Fui buscar água na cozinha, deixando minha irmã sozinha. Quando voltei, ela parecia assustada e confusa. Ela contou que, enquanto eu estava dentro, viu uma cabeça surgir por trás das pilhas de lenha e se mover ao longo delas. Achando que era nosso pai tentando assustá-la, ela seguiu até o final da pilha para surpreendê-lo. No entanto, ao olhar ao redor, não havia ninguém. Foi nesse momento que ela sentiu um frio intenso, algo impossível em um dia de 30 graus. Nosso pai estava dentro da cozinha comigo e nossa mãe, e o jardim era cercado por um grande muro. Não havia como alguém entrar ou sair sem ser notado. Com o tempo, minha irmã continuou vivenciando fenômenos. Ouvir passos, ver pessoas que não estavam lá, ou sentir mudanças repentinas de temperatura. Minha mãe também teve experiências inquietantes. Durante as noites em que meu pai trabalhava, ela frequentemente era acordada por nossa pastora alemã, latindo. Uma noite, ao tentar pegar um copo de água, viu uma sombra negra entrar no quarto. A forma se destacou da parede e flutuou no ar, como uma grande arraia. Ela ficou paralisada enquanto a sombra se aproximava, mas antes de tocá-la, desapareceu. Assustada, ela não saiu da cama naquela noite. Quanto a mim, minha primeira experiência aconteceu após a morte da minha avó, em 2021. Após o funeral, toda a família estava reunida na antiga casa da infância. Durante a conversa, o telefone começou a tocar de forma incomum, com vários toques rápidos e ininterruptos. Minha mãe atendeu, mas só havia estática do outro lado e nenhum registro de chamada recebida. Naquela mesma noite, enquanto dormia, senti o cobertor ser puxado do meu ombro e, em seguida, uma mão quente pousar ali. Embora estivesse sozinho no quarto, não senti medo. Pelo contrário, senti conforto, como se minha avó estivesse se despedindo. Experiências semelhantes aconteceram com outros membros da família, e foi naquele dia que deixei de ser cético. Eu tenho uma história que talvez você nunca tenha ouvido falar. Minha família tem uma propriedade no meio do nada, uma propriedade com uma cabana extremamente antiga, que já está ali há pelo menos 2 gerações. A história que nos contaram sobre essa cabana é inacreditável, mas ao mesmo tempo muito assustadora.
Dizem que a cabana foi construída para a filha de um chefe indígena local, que foi banida de sua tribo por se casar com um homem branco. Na época, esse casamento era visto como um grande desrespeito à tradição, e o chefe, embora triste pela decisão de banir sua filha, deu-lhe um pedaço de terra longe da aldeia. Ela e seu marido viveram ali, mas depois de algum tempo ele faleceu. A história conta que, profundamente triste e rejeitada, a mulher amaldiçoou a cabana, furiosa por nunca ter sido aceita novamente pela sua tribo. Eu, no entanto, sempre fui cética sobre essas histórias antigas, nunca acreditei em maldições. Mas mesmo assim, havia algo na cabana que me deixava inquieto, um peso, uma sensação sombria e estranha. Era como se o ar fosse mais pesado. Assim que você passava pela porta, e eu não sou a única da família que sentia isso. Todos que já entraram lá têm algo estranho para dizer sobre o lugar, uma sensação de opressão, mesmo nos dias mais ensolarados. Muitas vezes encontrávamos pilhas de moscas mortas perto das janelas, e o mobiliário antigo parecia sempre fora do lugar. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, decidi ir para a propriedade durante as férias de verão com uma amiga. Estávamos todos lá, em trailers e motorhomes, mas o número de camas era limitado, então resolvi ser corajosa e me aventurar dentro da cabana. Jogamos nossas coisas na cama e passamos a noite nos divertindo ao redor da fogueira, assando marshmallows. Quando a noite caiu, entramos na cabana para dormir. Até aí, tudo bem. Minha amiga e eu estávamos deitadas na cama, rindo, como sempre, quando começamos a ouvir uns ruídos estranhos. Minha amiga ficou assustada e eu tentei tranquilizá-la, explicando que devia ser algum roedor. Mas ao longo da noite, os barulhos ficaram mais intensos. Arranhões, batidas nas paredes e então algo ainda mais aterrorizante. Um barulho forte vindo da sala de estar. Eu fui até o interruptor da luz para tentar ver o que estava acontecendo. Quando acendi a luz, não vimos nada, mas o barulho não parava. De repente, um estrondo vindo da sala nos fez correr para a porta da cozinha, mas, para nossa surpresa, a porta estava trancada e a tela estava ainda presa. Não havia como alguém ter entrado. Correndo, saímos e fomos até o trailer dos meus pais, contando o que havia acontecido. Meu pai foi comigo para a cabana, mas quando chegamos lá, todos os móveis estavam de volta ao lugar, como se nada tivesse acontecido. Meu pai foi comigo para a cabana, mas quando chegamos lá, todos os móveis estavam de volta ao lugar, como se nada tivesse acontecido. Eu não consigo explicar o que aconteceu naquela noite, mas, sinceramente, nunca mais voltei lá. Alguns anos depois, me mudei para uma cidade pequena e rural, para uma casa antiga. Não demorou muito para que as coisas estranhas começassem a acontecer novamente. Uma noite, ouvi um barulho alto no meio da madrugada, e quando acordei, vi que uma das panelas que eu havia deixado na pia estava no chão, com um grande amassado. Era impossível que tivesse caído sozinha, mas ainda assim não dei muita atenção. Passado algum tempo, uma noite, estava deitada na cama com meu gato, lendo, quando ele de repente se levantou e começou a rosnar e sibilando. Não havia nada, mas ele parecia ver algo. Fiquei perplexa, pois nunca havia visto meu gato agir assim. 6 meses depois, uma noite, estava deitada novamente com meu cachorro, um Golden Retriever chamado Henry Cavill. Sim, esse é o nome dele, tentando relaxar para dormir. Meu marido estava fora, trabalhando, e eu estava com as crianças. A casa estava tranquila, mas de repente ouvi alguém correndo no corredor. Pensei que fosse meu filho, que tem alguns problemas de saúde, e corri para ver. Quando passei pela porta do quarto deles, ambos estavam dormindo profundamente. O cachorro correu para a sala, mas não havia nada ali. O que aconteceu em seguida, eu nunca vou conseguir explicar. Estava deitada na cama, no silêncio da noite, quando comecei a ouvir um som estranho, como um batimento cardíaco vindo de algum lugar da casa. Fui acordar meu marido,
mas ele também ouviu. O som estava vindo da parede no quarto das crianças, mas quando chegamos perto, a sala delas estava silenciosa. O som de respiração parecia vindo da parede. Fiquei perplexa e não sabia o que pensar. Agora, meus vizinhos me contaram que a antiga dona da casa, já falecida devido a uma rara doença, sempre foi muito alegre. Então, quando estou sozinha, costumo conversar com ela e pedir para ajudar com a limpeza da casa, em vez de mexer nas coisas ou fazer luzes piscarem. Minha esperança é que ela me ouça e ajude de uma maneira mais útil. Recentemente, meu filho me disse que se recusa a ficar sozinho na sala de estar. Ele diz que sente que alguém o está observando. Ele não acha que seja algo maligno, mas não gosta da sensação. Eu não sei o que pensar, mas acho que, com o tempo, vamos entender se é nossa imaginação ou algo mais real. Sinto que muitas pessoas têm histórias assustadoras envolvendo fantasmas, mas poucas compartilham aquelas histórias que são mais tranquilas. Bem, eu tenho uma dessas. Minha avó tinha uma amiga que morava bem em frente à casa dela por muitos anos, até a mulher falecer. Nós costumávamos visitá-la para ajudar nas tarefas da casa, porque ela era muito independente, mas sua família morava longe, então, de vez em quando, ela precisava de ajuda para lidar com algumas tarefas pesadas. Para dar um contexto, essa amiga da minha avó era mineira e adorava pregar peças. Ela se escondia pela casa e nos surpreendia. Ela se movia com uma leveza quase invisível. E, de repente, nos beliscava por trás, gritando: "Uai, menino!" Como é de se esperar, eventualmente a amiga da minha avó faleceu e fomos ao velório prestar nossas condolências. Lembro de estar na fila, esperando para cumprimentar a família, quando, de repente, algo me beliscou por trás e sussurrou: "Uai, menino!" Eu pulei de susto, mas felizmente ninguém me viu. Por um bom tempo fiquei convencido de que a velha amiga da minha avó estava só pregando uma peça, mas olhando em retrospectiva, acho que ela estava apenas se despedindo. Anos depois que a amiga de minha avó faleceu, chegou a hora de minha avó também partir. Não aconteceu nada de incomum no momento da sua morte, então esses detalhes não são tão relevantes. O importante, porém, é que meu avô nunca mais foi o mesmo. E décadas depois, ele também partiu para se juntar a ela. Enquanto estávamos fazendo a última limpeza na casa, antes de deixar um dos familiares se mudar, entrei no quarto da minha avó. Quando abri a porta, senti um calor repentino e, por um breve momento, vi uma luz dourada brilhando no canto da minha visão periférica. Senti que ela havia voltado para buscar meu avô. Alguns meses depois disso, minha própria mãe faleceu. A partida dela foi mais repentina do que as anteriores e levou algum tempo para que eu pudesse me acostumar com isso. Quando minha irmã veio me ajudar a organizar as coisas, ela trouxe meu sobrinho e uma menina pequena. Depois de passarmos pelas caixas e nos despedirmos, abri a porta dos fundos para deixar o ar fresco de outubro entrar. De repente, a menina apontou para trás de mim e perguntou: "Quem é aquela senhora acenando?" Olhamos para onde ela estava apontando, esperando ver alguma vizinha passeando com um cachorro ou algo assim, mas não havia ninguém lá. Então, a menina perguntou: "É a sua vovó?" E claro, o menino ficou empolgado e respondeu: "Sim." Todos os adultos se entreolharam em silêncio. Eu gosto de imaginar que era minha mãe, permanecendo ali por um tempo para ver meu sobrinho pela última vez antes de seguir em frente. Se você curtiu essas histórias e quer ficar por dentro de mais mistérios e histórias sobrenaturais, não se esqueça de se inscrever no canal. E não deixe de dar aquele like se você gostou do vídeo. Assim você ajuda a gente a trazer mais conteúdo bacana para você. Clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo.